Olá, seja bem-vindo ao Café Teológico. Tirar vantagem de uma situação é algo que faz parte do ser humano ou é falta de caráter? Todos nós nascemos sob um governo, mas será que confiamos nesse governo? O tema de hoje é corrupção. Vamos tomar um café? Seja bem-vindo ao Café Teológico, um espaço para discussão de diversos temas à luz da divindade. O programa de hoje está em um local especial. Estamos de volta à reitoria da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e com a participação dos alunos e professores do curso de Teologia da PUC e também com a presença de Edna de Paula, procuradora de Justiça. Quero agradecer já à procuradora pela presença aqui conosco. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada, é um prazer estar aqui hoje para tratar de um tema tão importante. É um tema que provoca bastante, né, procuradora? Vamos assistir agora a uma matéria especialmente preparada para o nosso programa que fala sobre corrupção. É no cenário político, entre sessões de projetos e investimentos, que cada parcela da verba pública recebe destino certo para melhorar a vida da população. Mas é também em meio a este tipo de decisão que se encontram desvios que prejudicam o andamento da economia do país. De acordo com os especialistas, o conceito geral de corrupção remete diretamente aos crimes cometidos contra os cofres estatais. É um crime especificamente cometido no que se refere aos recursos públicos e não um crime, por exemplo, de ordem privada. Casos como o Mensalão, que ganhou repercussão em todo o país e apresentou personagens como Marcos Valério e diversos outros acusados de envolvimento com os desvios de dinheiro, geram revolta em grande parte da população e alertam ainda mais para que se acompanhe de perto estes crimes. Mas, de acordo com quem convive com o meio político, não é apenas em cenários da administração pública que se apresentam estas ações. As pessoas sempre veem a corrupção no outro, não veem a corrupção em si. Entretanto, acham que é natural e normal que, ao serem flagradas em excesso de velocidade, possam fazer um acordo com o guarda e dar um determinado valor e, com isso, se livrarem de uma multa muito maior. Em um quadro ainda político, entre os valores recolhidos pelo governo diariamente, os dados comprovam um sério problema no encaminhamento do dinheiro público. São mais de R$1 trilhão arrecadados em impostos de cidadãos de todo o Brasil. E de acordo com o relatório da Fiesp, a corrupção é a responsável pelo desvio de até 69 bilhões deste dinheiro todos os anos. Uma verba aplicada indevidamente que compromete a prestação de serviços em vários setores. Desde as áreas de pagamento de dívidas do Estado, de dívida pública, até as áreas mais sensíveis para a população, que é o fornecimento de serviços públicos, como uma saúde melhor, uma mobilidade urbana melhor, uma educação melhor, etc, etc. Então, a gente tem aí uma estimativa entre 15% e 20% da arrecadação tributária brasileira dos 3 níveis, se estima que ela vai para os bolsos dos agentes corruptos do Estado. Depois dessa matéria, que a gente já cansou de ver, tantos e tantos noticiários e que continua acontecendo, procuradora, existe fim para a corrupção? Sabe, Sérgio, eu acho que o problema maior com relação à corrupção, e até como o deputado Tadeu Venere colocava, que a gente está sempre preparado para enxergar a corrupção do outro, principalmente dos agentes políticos, e não consegue, às vezes, enxergar a pequena corrupção que é praticada no dia a dia, e às vezes até lembra a questão de, às vezes, a gente, na educação do filho, chegar alguém em casa e você dizer, fala que eu não estou, ou não queria atender o telefone, você está ensinando para o seu filho uma prática que, no fundo, acaba gerando esse tipo de corrupção. O nosso discurso sobre os políticos com relação à ética é mas a nossa prática também é comprometedora. E aí, se a gente pensar assim, tem jeito de acabar com a corrupção? Eu acho que isso parte muito da questão de valores e da educação que você dá dentro de casa para os seus filhos. A Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Isso é verdade, procurador? Não. Todos são iguais na medida da sua desigualdade. Porque as pessoas desiguais não podem ser tratadas de forma igual. Por exemplo, eu acho que o primeiro exemplo que aparece com relação a isso é se você for tratar todas as pessoas de forma igual,
você vai estar cometendo uma injustiça. Por exemplo, vamos falar das pessoas portadoras de necessidades especiais. Você não pode tratar uma pessoa portadora de necessidade especial tal qual uma outra pessoa que não tem esse tipo de necessidade. Porque se você estivesse fazendo assim, seria uma injustiça com ela. Então, todos são iguais perante a lei na medida da sua desigualdade. Coordenadora, eu tenho ouvido muito as pessoas falarem nas ruas, nas esquinas, em todos os lugares, estabelecendo até como uma espécie de um princípio para a sua própria vida. Não existe político que preste até a prova em contrário. Isso é um clamor da população? É uma afirmativa perigosa? Como é que nós podemos analisar isso? Acho que é um sentimento da população diante de tudo que está sendo visto desde que a gente se entende por gente, praticamente. Veja, mas eu acho também que existe um fato relevante na história recente do Brasil que fez com que esse clamor ou essa percepção ficasse mais aguçada nos últimos tempos, que é a questão do impeachment do Collor de Mello. Então, parece que antes a gente não ouvia muito falar da questão da corrupção. A partir daí, dá a impressão que a corrupção é colocada sobre a mesa, ou colocada sobre as luzes do enfoque através da imprensa. E a partir disso, eu acho que as pessoas começam a perceber mais e a questionar mais, e daí, a partir desse detalhe, a enxergar o político nesse rol ou nesse holofote via imprensa, que faz com que isso fique mais destacado. Até que ponto você, eu e aqueles que estão nos assistindo agora temos a nossa parcela de culpa nisso? Somos responsáveis. Somos responsáveis porque votamos. A maioria, e escuto muita gente falar isso, muita gente boa falar isso, de falar que vota porque é obrigado. Hoje foi arquivada uma PEC sobre o voto livre. Não vai mais ser discutido isso, pelo menos por hora. E, além de votarmos, porque somos obrigados, muitas pessoas dizem isso, não cobramos depois as pessoas em quem votamos. Aliás, muitos de nós nem lembramos no próximo pleito em quem votamos. E aí fica muito fácil, sem essa fiscalização da população, fica muito fácil para o político agir da forma como ele quer agir, de acordo com seus próprios interesses. Perfeitamente. Vamos à participação da nossa plateia, que está aqui presente, formada por professores e alunos da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Vamos ver quem vai fazer pergunta. É o professor André. Professor André, por favor. Olá, uma satisfação estar com vocês neste momento, trocando algumas figurinhas sobre um tema que infelizmente é cotidiano nosso. Sob o enfoque da teologia, a corrupção tem uma origem. Ela é fruto daquilo que a teologia clássica chama de concupiscência, que é consequência do pecado original. E o pecado nada mais é, teologicamente falando, do que o mau uso que nós fazemos de nossa liberdade. Mas isso para a teologia. E por isso, promotor, eu pergunto, para o direito, para a legislação, existe uma origem da corrupção? De onde ela nasce? Será que as pessoas são de verdade, têm de verdade liberdade? Eu acho que é o primeiro ponto que eu coloco. Porque a lei, ela aparece, primeiro acontece o fato social. À medida que os fatos vão acontecendo, as leis vão aparecendo como forma de regular essa vida em sociedade. Então, na verdade, a lei, em muitos momentos, e, por exemplo, nós temos agora a questão de uma lei que foi criada para agora, recentemente, colocando a corrupção sobre o grau de crime hediondo. Isso vai resolver de alguma coisa? Claro que não. Isso só está acontecendo nesse momento de clamor popular pelo que aconteceu no mês de junho. Agora, eu acho que a gente só pode falar efetivamente de uma sociedade que vai avançar em termos de corrupção a partir do momento que as pessoas entenderem o que é a liberdade. O que ela faz com a sua liberdade. Porque é mais ou menos o que acontece naquele livro do Discurso da Servidão Voluntária, do La Boétie. Essa questão, se as pessoas não têm consciência nem do que é a liberdade, como é que você vai exigir dela que ela cobre o que é corrupção? Ela vai estar nesse bolo praticando a corrupção tanto quanto, por se no grau maior não acontece nada, aqui também não vai acontecer nada. E eu não sei nem se passa para ela a questão do pecado, ou a questão do fato que ela está praticando, participando de tudo aquilo. Então, eu acho que se você não conseguir, e daí tem todo um aparato anterior dentro da família, dentro da questão da espiritualidade de cada um, dentro da questão da religiosidade de cada um, se você não conseguir trazer isso
para essa discussão na educação dos filhos, do que é efetivamente liberdade, para você chegar nessa questão legal, não sei se a gente consegue avançar. Essa questão da servidão voluntária é bastante interessante porque as pessoas ficam como que anestesiadas e tomadas das coisas que elas acham que é normal. Exatamente. E se sentem até felizes em serem dominadas. Exatamente. Sentem felizes em serem vítimas do sistema. Isso é um estudo muito interessante que foi feito, é um trabalho bem interessante e que preocupa bastante. Agora, procuradora, há um interesse, faz parte da corrupção, o interesse que existe de um governo, por exemplo, não insistir na educação, porque ele forma, de repente, um redil pacífico que não vai lhe trazer nenhum incômodo, nada disso ou não? Claro que não. Enquanto tiver pão e circo, por que ele vai esclarecer a população para a população se voltar contra ele? Então, eu acho que a política que existe hoje, e fico pensando nessa política pós-golpe de 64 até hoje, cada vez mais desmontando o ensino público, cada vez mais fazendo que... Veja, o tanto de imposto que a população paga, não ter saúde decente, não ter educação decente, não ter o transporte mínimo necessário para as pessoas poderem se locomover. Então, do jeito que está, é para manter o status quo mesmo. Não pode dar educação, não pode dar esclarecimento. Porque se der educação, as pessoas vão conseguir enxergar o que é liberdade. E a partir do momento que elas enxergarem o que é liberdade, elas vão se voltar contra o sistema que está. E por que o governante vai patrocinar, então, a educação para se voltar contra ele? Perfeito. Há uma tendência, então, natural de não esclarecer o rebanho que vai servir às vontades eleitoreiras do governo. No próximo bloco, a gente pode provocar a plateia fica já preparada para trazer, por exemplo, a figura de Jesus, enquanto ser político, e que combateu a corrupção também. E daqui a pouco a gente volta, vamos discutir qual o papel da igreja no trabalho de uma sociedade melhor. Fique aí, a gente já volta. Estamos de volta com o nosso Café Teológico, aqui da reitoria da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, com a presença dos professores e alunos do curso de Teologia e com a nossa convidada, a promotora Edna de Paula. Vamos à nossa enquete que foi realizada a respeito desse assunto. Político que fosse comprovado corrupto seria prisão perpétua. Eu preferia que fosse igual na China, a pena de morte. Sou contra a pena de morte, mas deveria ter justamente para alertar as pessoas que talvez poderiam se tornar corruptas, né? Você acha que corrupção tem fim no Brasil? É difícil, mas se continuarem pegando, indo atrás, investigando com as CPIs, de repente um dia acaba, assim. Ainda tem esperança. Hoje em dia, do jeito que está o nosso país, a corrupção manda em todo o nosso país. Então não tem jeito de acabar. Você acha que todo político é corrupto? Não, não acredito. Eu acredito que nós temos políticos e políticos, nós somos seres humanos, né? Uma vez seres humanos, nós temos tanto podemos acertar como podemos errar. Se você não concorda, então, com corrupção, na hora de receber algum benefício, você aceita ou não? Não aceitaria. De jeito nenhum, daí. Não pode. Não aceito. Nunca. Você acha que todo político é corrupto? Não, não acredito. Eu acredito que nós temos políticos e políticos, nós somos seres humanos, né? Uma vez seres humanos, nós temos tanto podemos acertar como podemos errar. Se você não concorda, então, com corrupção, na hora de receber algum benefício, você aceita ou não? Não aceitaria. De jeito nenhum, daí. Não pode. Não aceito. Nunca. Qual seria, então, a melhor pena, na sua opinião, para um político corrupto no Brasil? Para mim, na verdade, político que fosse comprovado corrupto seria prisão perpétua. Eu preferia que fosse igual na China, a pena de morte. Sou contra a pena de morte,
mas deveria ter justamente para alertar as pessoas que talvez poderiam se tornar corruptas, né? Você acha que corrupção tem fim no Brasil? É difícil, mas se continuarem pegando, indo atrás, investigando com as CPIs, de repente um dia acaba, assim. Ainda tem esperança. Bom, existem outras enquetes além dessas, promotora, que realmente trazem sérios questionamentos. Segundo a pesquisa realizada pela Transparência Internacional, 35% dos brasileiros acreditam que o nível de corrupção no país continua igual nos últimos 2 anos e 47% consideram que aumentou. Em relação à corrupção no setor público, 70% da população acredita que é um problema gravíssimo. A pesquisa da Transparência Internacional revela ainda que 56% dos brasileiros acham que a ação do governo no combate à corrupção é ineficaz. Ineficaz no que diz respeito a essa sensação que nós sentimos de impunidade? De impunidade. Eu penso assim que, pelo menos no contato com as pessoas com quem eu convivo mais próximo, e até das pessoas com quem eu atendo, essa questão de que não acontece nada, a sensação de impunidade que o brasileiro tem hoje, e até o próprio descrédito da justiça. Já faz 28 anos que eu sou promotora de justiça, já estou quase saindo fora. Mas a sensação que a gente tem, do que eu vejo, a justiça é lenta, ela demora para julgar os processos, ela demora para fazer justiça de verdade, e essa sensação, essa demora faz com que essa justiça acabe se tornando uma injustiça. Então, eu acho que muito por conta do descrédito da justiça perante a opinião pública, principalmente no julgamento com relação aos políticos, com relação a esse tipo de corrupção, é que faz com que essa sensação de impunidade e de corrupção fique mais próximo e aponte o seu olhar para a justiça como um órgão ineficiente. O preço da corrupção no Brasil, promotora, chega a 69 bilhões de reais por ano. Quase 2,3 do PIB. O que poderia ser feito com isso? Nossa. Mas você sabe de uma coisa, um outro detalhe que eu queria chamar a atenção para isso, esse volume é um volume que a gente não consegue nem imaginar o que daria para fazer com ele. Mas você sabe que o que eu tenho observado, atualmente eu exerço a presidência do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente, e observo que dinheiro na área pública, para a infância, para a saúde, não falta. O grande problema é a aplicação desse dinheiro, onde ele está sendo aplicado, a forma como ele está sendo aplicado e os projetos, os bons projetos para que eles sejam aplicados. Então, eu acho que a gente não consegue dimensionar o que significa 2,3 do PIB, não consegue dimensionar o que é 60 e tantos milhões de reais ou bilhões de reais, porque fica tão distante da nossa realidade quando você vê que no posto de saúde não tem médico, não tem remédio, quando você vê que a escola pública, por exemplo, hoje a notícia da escola, que 2 crianças quebraram todo um centro de educação infantil que parou de funcionar. Então, o que isso significa? Significa que as pessoas não estão conseguindo perceber ações afetivas do ponto de vista quer do governo, quer da justiça, quer do próprio Ministério Público, que tem hoje uma campanha muito interessante com relação ao Movimento Paraná Sem Corrupção e que tem feito audiências públicas. Esse instrumento de audiência pública é um instrumento que eu acredito que seja possível, em loco, você participando da comunidade, trazer a comunidade para discutir esses problemas e não só discutir, ela também fazer parte da solução dos problemas. Certo. A catequese da CNBB, né, que vem se aperfeiçoando a cada ano como orientação para o eleitor, a lei da ficha limpa, outras atitudes, elas derivam do Evangelho, e o Evangelho é Jesus Cristo. Né? Jesus foi um contestador e foi um obstáculo no meio dos corruptos da sua época? Com certeza pontuava, apontava. Agora, eu acho uma coisa muito interessante dentro do Evangelho, em todas as passagens, quando Jesus pontua essas questões, não só a questão da corrupção, não só a questão do pecado, ele chama muita atenção para o ato praticado, mas sempre enfocando o perdão à pessoa que está praticando o ato, seja a prostituta, seja ao corrupto, seja aos fiscais dos tributos da época.
até para as pessoas poderem compreender, ainda hoje, no nosso tempo, se a gente trouxer a prática do Evangelho para o nosso tempo, para a gente estar percebendo os atos que são praticados e condená-los, mas ter cuidado para não apontar o dedo para a pessoa só. Jesus foi muito claro nesse sentido com Zaqueu. A passagem de Zaqueu revela exatamente a condenação daquele que rouba, daquele que usufrui do bem alheio e dá a oportunidade de uma conversão. Mas me parece que Jesus foi implacável com os hipócritas. A hipocrisia não é uma característica exatamente do estado político do Brasil do momento e daqueles que corrompem? E se nós formos prestar atenção com relação ao que aconteceu no mês de junho, essa hipocrisia está mais estampada hoje ainda. E tenho até medo dessa hipocrisia política hoje, que não mudou nada do status quo, fazer com que o movimento se torne mais agressivo da forma como está acontecendo no Rio de Janeiro. É perigoso. Voltamos à nossa plateia, formada aqui por professores e alunos do curso de Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. O coordenador do curso, o professor César Leandro Ribeiro, vai fazer perguntas agora. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Nas palavras da promotora, ficou muito evidente que essa dimensão da corrupção não é só fruto do meio social, mas também é fruto da dimensão interior de cada pessoa. Parece-me que a corrupção nasce dentro de cada indivíduo. E a minha pergunta vai no seguinte sentido: como é que a gente pode educar esse indivíduo a partir de dentro e não somente com leis externas? Até que ponto a nossa educação, até que ponto as nossas instituições de terceiro setor, que têm uma missão social, que nasceram para mudar o ser humano, até que ponto elas podem contribuir de fato para a construção desse ser humano justo a partir de dentro? Olha, eu não sei se algum dia vai ser possível acabar com a corrupção, assim como eu não sei se algum dia vai ser possível acabar com a violência em si. Eu acho que são situações que nós precisamos conviver num nível aceitável. Eu acho que você diminui a corrupção, assim como você diminui a violência, a partir do momento que você tem dentro de casa valores que são transmitidos para as crianças. Agora, veja, se hoje você não consegue transmitir, um pai e uma mãe não conseguem colocar um limite para uma criança pequena, que tipo de valor que está sendo passado para ela? Que ela pode tudo. Então, que ela pode quebrar, que ela pode pegar o brinquedinho do outro na casa do outro, levar para sua casa, que não vai acontecer nada. Então, é aí que nasce a questão da corrupção, é aí que nasce a questão da violência. Eu sempre digo, dentro da minha área de atuação, que eu nunca vi criança nascer com arma na mão e que eu nunca vi criança nascer violenta. Então, se o meio acaba proporcionando para ela formas de ser educada dessa forma, então é esse meio que nós vamos ter que mudar. E eu acho que a gente não pode esquecer, em qualquer ambiente, em qualquer circunstância, que cabe a máxima, presente em todas as religiões, não só no cristianismo, de que não faça para o outro o que você não gostaria que fosse feito para você. Ou vamos traduzir isso de uma outra forma, faça para o outro o que você gostaria que fosse feito para você. Eu acho que se a gente conseguisse cumprir esse mandamento, nem corrupção, nem violência nós teríamos. Agora, por que é difícil enxergar o outro? Por que é difícil respeitar o outro? Porque muitas vezes eu vou ter que me deparar com os meus defeitos, com as minhas deficiências, e eu não estou afim de nem olhar no espelho. Que dirá de enxergar o outro? É melhor projetar. Então, eu acho que vai passar pela educação, a gente vai passar pela família, não adianta. Seja qual tipo de família, muito embora eu tenha o meu conceito de família, porque eu ainda acho que é da natureza do ser humano querer ter um pai e uma mãe. De um filho, de querer ter um pai e uma mãe. Agora, se a família hoje se constitui de uma outra forma, talvez daqui a um tempo a gente vai poder perguntar para essas pessoas, era essa a família que você queria? Eu acho que hoje não dá nem para discutir isso, mas eu ainda acho que a família embrionária, ainda hoje a família é constituída de um pai e de uma mãe. A criança provém, ainda que seja no laboratório, ela vem de um macho e de uma fêmea, de um homem e de uma mulher. Isso ainda não mudou. Aproveitando essa sua fala, para engatar no que o Papa disse na visita ao Brasil. Disse para os jovens não se abaterem, terem esperança, que o ser humano pode mudar, né, quando falou de corrupção, inclusive, e disse claramente assim,
Você tem que ser o primeiro a Você é o mudar. primeiro. Essa fala está no caminho certo, é por aí que a gente deve Você andar? tem que ser o modelo, você tem que ser. Porque a partir do momento que você mudar, se o outro mudar ou não, não é mais responsabilidade tua. Mas o que você fizer na sua vida vai ser exemplo para o outro. Vai ser exemplo para os teus filhos, vai ser exemplo para a comunidade onde você está. Então, a partir desse momento que você se torna, não, eu vou ter, a minha linha não tem corrupção, na minha vida não vou deixar que a corrupção, permitir que a corrupção chegue perto de mim, nem desenvolva perto de mim, já é o seu passo. E você pode ser exemplo. Agora, se o outro vai fazer ou não... O problema é dele. Doutora Edna de Paula, Procuradora de Justiça do Ministério Público, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa, obrigado pela sua participação e até um próximo encontro. Obrigado, estou sempre à disposição. Obrigado também aos alunos e professores da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, que participaram também desse café teológico que falou sobre corrupção, um tema que não se esgota e que em breve voltaremos a falar. Até o nosso próximo encontro.